temperamento é diferente de personalidade, tá? O temperamento todo mundo tem também diferente. Esses 4 temperamentos, cada um tem um específico. E assim, os temperamentos têm pontos altos e pontos de melhoria em todos. O temperamento você não muda, a personalidade você muda. Então a gente precisa pegar as duas coisas, que é teoria e prática, e ao mesmo tempo. Geralmente, a maioria dos pais, consciente ou inconscientemente, carrega uma certa expectativa que os filhos tocam o negócio. Só que nem sempre, aí há uma distância em termos de expectativa, porque o filho nem sempre tem essa expectativa clara. O primeiro nível da liderança, eu falei isso aqui, é o nível de o domínio e liderança pessoal, é o líder de si mesmo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Mesa Rural Podcast e gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, desse um like nesse vídeo, seguisse a gente nas nossas redes sociais, que o nosso conteúdo está muito bacana. Toda segunda-feira vai ao ar um episódio novo. E lá no Instagram a gente também tem bastante coisa legal. E segue também o nosso canal de cortes, tá certo? Tenho aqui ao meu lado Júlio e Eli, logo ali à frente. Hoje eles trocaram de lugar. Tá me confundindo aqui. E hoje nós temos o prazer enorme de receber aqui William Soares, meu amigo de longa data. Desde que eu estou em Itapetinga, 6 anos, a gente já vem uma amizade aí construindo aí. Nesse tempo eu venho acompanhado a evolução de William também. E é um prazer enorme estar recebendo. Só para contextualizar, o William é engenheiro de alimentos. Ele tem mestrado em engenharia na área de processos, na área de engenharia de alimentos, e um mestrado em liderança pela Athenas College de Nova York. E ele é coach com especialidade em produtividade e liderança, com 6 anos de atuação na área. Exatamente o tempo que eu tô aqui, tá vendo? A boa influência que eu fui para você, tá vendo? Verdade. Pois é. Se não fosse eu, papai, né? Mas, William, é um prazer enorme ter você aqui. E, cara, já vamos entrar solo aqui. Vamos lá pro que o pessoal veio para escutar hoje, né? Pronto. Cara, muito importante hoje a gente falar nas fazendas da profissionalização. E não tem como falar de profissionalização sem falar sobre liderança. Porque quando a gente faz uma mudança, a gente até teve um convidado aqui, Henrique Bruni, e ele falou um negócio muito interessante. Quando ele implementou a primeira vez uma ordenha mecânica na fazenda, ele chegou, botou, mas ele não conversou com o cara. Aí ele falou, eu falhei enquanto gestor, porque eu tinha que ter chegado pro funcionário, ter avisado, ter conversado e tal, não sei o quê. E a gente começa a perceber que essa geração, principalmente a nossa geração que está chegando agora, essa geração que está vivendo o dia de hoje, né? E só para esclarecer um negócio aqui, tá aqui em mim, Danilo? Só para esclarecer, quando eu falo nossa geração, eu não falo a minha geração que tem 30 anos, não. Eu falo a geração que vive hoje. Porque tem muitas pessoas com muito mais idade e muito menos idade também fazendo a diferença na pecuária. Perfeito. Existem pessoas de 60 anos, 70 anos que estão assim com uma pecuária muito, muito atual, muito moderna. Isso é importante a gente falar, porque quando a gente fala a nossa geração, é a geração que vive, a geração viva, a geração que está atuando hoje. Perfeito. Então, assim, eu tenho essa dificuldade, às vezes, quando eu vou explicar, que eu falo, nossa geração, a pessoa fala, mas a minha também. Eu falo, não, moço, mas você tá vivo, você não morreu, não. Então, você é dessa geração também, você tá aqui também com a gente, né? Mas eu gostaria de falar sobre isso, sobre essa questão de liderança. Dá uma introduçãozinha pra gente aí. Vamos lá, é justamente aquilo que você já levantou a bola aí. Liderança é uma competência fundamental e, assim, já quebrando um pouco, eu acho que mais do que construir é desconstruir. E é isso que a gente tem feito nos últimos anos. Vamos construir alguma coisa? Não, vamos desconstruir. Porque o Alvin Toffler, eu gosto mesmo, é um pensador futurista. Ele fala assim, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler nem escrever. É aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Esse é o grande ponto. Então, assim, a gente precisa desconstruir. E não porque a gente é um rebelde em si mesmo. Vamos desconstruir. Não. Mas estar aberto. Ser uma xícara possível de se encher. Eu acho que esse é o grande ponto para a gente falar sobre liderança. Primeiro porque se acreditava até um tempo atrás que assim, a liderança existe os líderes natos, né? Alguém nasce sendo um bom líder. E isso eu acho que é uma maneira rasteira de você pensar. Porque ou é ou não é. Não. Ou alguns têm mais facilidade, proeminência, porque nasceu ali no contexto, porque tem algum pai que inspirou em termos de liderança, porque de alguma maneira ele foi crescendo assim, né? Mas, primeiro, é uma competência que pode ser aprendida. E eu acho que esse é o ponto fundamental. A gente pode aprender. Liderança você pode estudar, você pode aprender, você pode aperfeiçoar. E aí existem as questões relacionadas à liderança.
Que questões são essas? Um bom líder vai saber fazer times de alta performance. Ou seja, então a gente vai falar de produtividade também. Um time produtivo, uma fazenda produtiva, né? Você pensando na fazenda como empresa aí, você ter indicadores de produtividade muito mais altos, você vai passar por pessoas. As pessoas elas precisam ser lideradas e um bom líder é quem aponta caminho, é quem traz e estabelece uma comunicação assertiva, um processo em si. Então, assim, é realmente um tema fundamental. É fundamental. Lucratividade tem a ver com uma liderança de alta performance também. Está intimamente relacionado. E aí a gente poderia começar a conversar. Pô, William, então, mas o que você acha que precisa para se ser um bom líder? Já que a gente pode aprender, primeiro eu acho que a gente deveria estudar desde mais cedo sobre liderança. Todo mundo, todo garoto, toda garota, deveria estudar muito cedo sobre isso. A gente não estuda sobre isso. Então, acaba que você é lançado no mercado, de repente monta seu negócio e você não sabe nada sobre liderança. E aí você começa a perder muito, você começa a gerar muitos transtornos, muitos ruídos ali na comunicação, você perde muita grana, quebra pra caramba uma vez, duas vezes, enfim, se desgasta muito até conseguir acertar de alguma maneira. Então acho que liderança é uma coisa que primeiro a gente deveria estudar as matérias básicas, né? Eu tô falando porque também eu sou professor universitário e a gente forma, por exemplo, engenheiros e a boa parte deles são formados para ser líderes, só que eles não aprendem nada sobre liderança na academia. Sim. Então é um contrassenso. Como é que um cara que está sendo formado para ser líder, fatalmente vai ser líder porque eles ocupam cargos técnicos nos primeiros anos só. Depois eles vão ser projetados a uma posição de liderança. Mas como é que, e sabendo disso, as pesquisas mostram isso, pesquisas de mercado mostram isso, como é que, sabendo disso, a gente não consegue preparar a moçada para ser líder, entende? Então, essa é a minha grande questão, é o grande mote, é onde a gente tem trabalhado, né? Onde a gente ministra curso, nas próximas palestras que a gente dá, nas minhas aulas, enfim, o tempo todo eu tenho falado sobre isso. E aí, Doval, os pontos, eu vou falando aqui, vocês ficam à vontade, vocês perguntam, claro, intervêm aí para não ficar uma conversa aqui, um monólogo, tá? Eu acho que questões muito fundamentais assim ao redor da liderança, primeiro que todo mundo pode aprender, como eu falei. Então, William, beleza, o que você acha que é importante também na liderança? A primeira coisa é uma liderança pessoal, é o domínio de liderança pessoal. Então, assim, é um amadurecimento da personalidade. Um líder é um líder em potencial, é um líder assertivo, é um líder de alta performance, que vai gerar time de alta performance, que vai gerar lucratividade para sua fazenda, se ele tem primeiro domínio e liderança pessoal. O que significa isso? Um amadurecimento da personalidade. Então, assim, por isso que eu falei que é desconstrução. Então, você vai ter que minimamente desconfiar, assim, ó, algumas certezas absolutas que eu carrego, algumas maneiras de fazer algumas coisas, alguns processos, um monte de coisa que eu carrego aí, eu vou ter que experimentar coisas novas. No mínimo, desconfiar. Existe maneira diferente de fazer? Existe processo diferente? Existem ferramentas diferentes? Onde é que isso está dando certo? Se tem, no mínimo, essa abertura, eu acho que você já tem uma possibilidade de formatar e desenvolver essa competência de liderança. Então, a primeira coisa é amadurecimento da personalidade. Como é que você faz isso? Desconfiando. Desconfiando do quê? Do que vem antes, desconfiando do status quo, do sistema, né, como um todo já posto. Pô, a gente pode ser mais produtivo? Pode. De que maneira? Vamos olhar para o que está dando certo. Aí a gente entra num outro princípio de liderança, que é da década de 70, que é a modelagem de Bandura. Que é o seguinte, a gente olha o que está dando certo. Né? O que está dando certo? Que processo está dando certo? Você provavelmente aplicou isso na sua fazenda. Né? Poxa, o que está dando certo? O que dá certo? Que fazendas, que modelos de fazendas, empresas aí que estão dando certo? Você começa a olhar, você começa a modelar, entende? Sim. Não é eu reproduzir sem dar imprimir a minha personalidade, mas é eu olhar para o que está dando certo, entende? E isso, cara, é romper realmente, amadurecer a personalidade. Você romper, despir do orgulho, né? Diminuir um pouco o ego e falar, mapear um pouco a nossa ignorância. Eu acho que essa é uma questão do líder. Mapear a sua ignorância. Todos nós somos ignorantes em relação a alguma coisa. Todo mundo. Eu acho que quando esse processo de liderança, ele passa muito por uma coisa chamada autoconhecimento. Perfeito, profundo. Porque... É o sinônimo, quando eu falo de amadurecimento da personalidade, show de bola, vai lá, manda ver. Não, é a mesma coisa, mas com a palavra diferente. Manda ver. E eu gosto muito dessa palavra do autoconhecimento, porque justamente é você saber naquilo que você é bom, naquilo que você é ruim e naquilo que você não tem conhecimento nenhum. Porque é muito fácil você ver uma pessoa sem conhecimento ou com baixo nível de conhecimento gargantear que conhece muito.
Geralmente isso acontece. E pessoas com alto nível de conhecimento se calam muitas vezes. Porque eles entendem que pode ser que o conhecimento dele... Pode ser não, eles têm certeza que o conhecimento deles não é absoluto. E isso é impressionante, porque pessoas que têm alto nível de conhecimento, em geral, demoram de dar opinião. Tenta entender o processo como um todo, Exatamente. enxergar onde Exatamente. pode ganhar. E assim, até o papel do líder, enxerga onde está dando certo e potencializa, trazendo o time, né? Sim. Pra junto e Perfeito. levar o que está dando certo para frente. Perfeito. Isso que Doval trouxe aqui é um ponto fundamental que, assim, autoconhecimento, é olhar para dentro. E quando a gente fala de autoconhecimento, cara, é uma porta que se abre pelo lado de dentro, de fato. E é uma coisa que a gente não aprendeu também a fazer. Por quê? Porque a gente meio que aprendeu a reagir. E um líder não pode ser reativo. Um líder não pode ser reativo. Embora ele tenha que ser rápido, você tem que responder rápido para a resolução de problemas complexos, você tem que responder rápido. Só que você não pode ser reativo. Reagir é você não ter intencionalidade. E se você só reage, né? é impulso. E aí, assim, a sua possibilidade de errar pra caramba, ela é muito alta quando você reage. E aí, quando você para de reagir, você começa a agir de maneira intencional. Só que intencionalidade passa pelo que Doval falou ali. É amadurecimento da personalidade, é autoconhecimento, é você olhar pra dentro e falar, cara, quais as minhas merdas existenciais, né? O que eu trago na minha bagagem que, assim, cara, isso eu sou fraco nisso. Por exemplo, no meu time, né? Eu tenho um time também, eu tenho uma empresa, esqueci de falar, a gente é empresário, a gente tem também um sistema, né, de educação online aí. E assim, eu tenho um time e eu sei, poxa, eu sou bom nisso, mas eu sou péssimo nisso aqui. Então, se eu sou ruim nisso aqui, eu preciso evoluir e conseguir, mas eu preciso ter consciência de que eu sou ruim naquilo ali e trazer pessoas boas ou melhores que eu. E aí, cara, não cabe no coração de um líder realmente uma arrogância, não cabe no coração do líder esse senso de autossuficiência, sabe? Cabe autorresponsabilidade. Cabe bater no peito, não se culpar e se responsabilizar. Um processo ruim, resultado ruim dentro de sua empresa, dentro de sua gestão, é fatalmente responsabilidade de sua liderança, que é péssima, que é ruim. Às vezes você se auto-intitula de líder, mas você olha para o seu resultado. Qual é o seu resultado? E eu digo resultado não só no número, resultado em relação ao time como um todo, né, E Duval? tem um assunto, quando você fala sobre essa questão de identificar aquilo que você é bom, aquilo que você não é tão bom, aquilo que você é péssimo e tal... Eu acho que permeia muito por uma questão de você também, de contratação. Porque o que acontece? Quando você vai contratar, quando você não tem esse nível de conhecimento... Aqui, pronto, vou dar um exemplo. Tem duas pessoas aqui comigo. Os dois têm perfis completamente diferentes um do outro. Uhum. Um é mais fechado, o outro é mais expansivo, entendeu? E os dois têm perfis completamente diferentes do meu. Sim, Mas perfis comportamentais, né? perfeito. Porque quando a gente fala também de cultura, a gente tem uma cultura parecida. Aí é outra pegada. Não vamos entrar nesse assunto, porque isso é um assunto para um podcast só, cultura, dentro de uma empresa, dentro de uma fazenda. Mas, assim, eu acho que é muito importante a gente se atentar que um líder, ele tem que reconhecer as suas fraquezas e saber que você tem que contratar alguém que é melhor do que você naquilo que você é fraco. Sem dúvida. Porque eu falo assim, meu temperamento é um pouquinho mais explosivo. Eu, às vezes, me controlo muito para poder não... E eles dois, nesse quesito, são temperamentos muito mais brandos. Você imagina se eu contratasse duas pessoas explosivas para trabalhar comigo? Aí você tem uma dinamite, Explodir. né, cara? Não, a gente já tinha explodido a fazenda já, você Imagina. entendeu? Já tava uma hora dessa, já tá pertinho que já tinha explodido. Por quê? Você tem que ter esse negócio. E assim, aí vem o outro, vou contextualizar novamente. Eu sou péssimo, mas deixa eu falar, não é ruim não. Eu sou péssimo em organizar papel, documentos, esse trem. E aí, por coincidência, eles dois também são. Aí tem uma terceira pessoa que trabalha com a gente já há um tempinho, que é a Ivânia. E ela faz... E ela não, ela é cri-cri. Ela é daquelas assim, se eu compro alguma coisa pra fazenda, na hora que eu chego lá, ela fala... Cadê a notinha disso aqui, Doval? Ela fala, não sei, Vânia, então, não sei o quê. Não, mas tem que ter a nota. Como é que eu vou fazer? Não sei o quê e tal. Tem que me dar a nota. Rapaz, ela me perturba até eu entregar a nota pra ela. Então, assim,
São perfis diferentes. E não tem problema. Mas são complementares. São, e porque são onde eu sou fraco. Exatamente. Esse é o ponto central. Que assim, quando você percebe essa clareza, esse amadurecimento da personalidade. E presta atenção, gente, aqui é uma coisa muito importante. Temperamento é diferente de personalidade. Tá? O temperamento, todo mundo tem também diferente. Existem 4 temperamentos. Cada um tem um específico. E assim, os temperamentos têm pontos altos e pontos de melhoria em todos. O temperamento você não muda. A personalidade você muda. E quando você amadurece a personalidade, é isso. Quando você ganha percepção, amplia a consciência de quem você é. Pontos fortes, pontos de melhoria. Quem de fato você é, você ganha esse amadurecimento de saber, cara, eu sou ruim pra caramba nisso aqui, mas eu consigo montar um time. E aí é um ponto de liderança. Saber contratar. Você falou uma coisa absolutamente imprescindível para a liderança. Você saber montar time, saber identificar talentos, criar essa cultura organizacional também é um tema adjacente à liderança, né? Por quê? Porque a cultura vai ser formada com o tônus ou a mentalidade impregnada pela própria liderança. Então, assim, o seu time, a sua empresa, ela vai ter uma caminhada com base na sua visão de liderança. E todo mundo vai absorver isso. Né? Se é uma cultura mais flexível, se é uma liderança mais flexível, mais próxima, mais horizontalizada, que é onde a gente tem a tendência. A tendência da inflexão da liderança, só para vocês entenderem rapidão assim, a gente tinha uma liderança até, sei lá, a década de 90, mais ou menos, eram lideranças muito, modelos muito masculinizados, muito militares, no sentido assim, muito top-down, sabe? Muito de cima para baixo. A tendência é que as lideranças elas experimentem um movimento mais flexível. E essa flexibilidade significa dizer que não é tão vertical, é mais horizontalizada, sem engessamento dos organogramas, sabe? As comunicações mais fluidas, tipo reproduzindo os sistemas orgânicos. Então, assim, você pensa, uma empresa é um organismo vivo. E se ela não responde como organismo vivo, o que quer dizer isso? Ela tem que ser rápida, ela tem que ser colaborativa, ela tem que comunicar de maneira muito horizontal. Muito horizontal. Então, assim, só porque o cérebro, pensando no corpo, né? O cérebro tem uma posição geográfica em relação ao pé. Não existe uma coisa mais importante que a outra. Se cada um para de funcionar, você não tem o conjunto da obra, que é o processo em si, que é o produto final daquilo que você quer. Então, assim, as lideranças, elas tendem a fazer esse movimento. E aí entra um outro elemento, olha que coisa doida. As mulheres entrando nesse processo, entregando características mais femininas no movimento de liderança. O que significa isso, Ilha? Significa que os homens que são líderes, precisam absorver, pegar e desenvolver essas competências. Que competência é essa? Por exemplo, intuição. Os líderes, às vezes, né, você vai ver empresários e fala, mas eu tenho uma intuição muito boa, um time para o negócio, uma intuição. Intuição é uma característica feminina, se você pensar. Intuição, se preocupar, empatia, todas essas coisas é muito feminino do ponto de vista ontológico, não quer dizer homem e mulher, do ponto de vista ontológico. Então, assim, um líder, o que é um bom líder? É um líder que é efetivo, mas é afetivo. Entende? Então, assim, essa é uma tendência, ou seja, flexibilidade adaptativa também é uma outra marca que se o líder não tiver uma flexibilidade adaptativa, como é que você responde num cenário de crise, num cenário onde você tem problemas complexos? Se você não tem flexibilidade adaptativa, se é rígido demais, se a liderança é muito rígida, se ele quer responder, e quando eu falo rígida, ele não consegue ter flexibilidade, ele não consegue ouvir. Eu botei no meu time, o pessoal é mais novo do que eu, o pessoal não tem tanta experiência. Mas às vezes o cara carrega soluções ali que não são soluções padrões convencionais, mas é exatamente o que vai resolver. Às vezes o último nível de sofisticação está na simplicidade, como diria o próprio o genial lá Da Vinci. Sim. E às vezes a gente quer, né, criar sistemas tão... Não, mas como é que eu sei? Como é que a gente vai resolver isso? É escutando, colaborativamente, com a capacidade de montar um time legal, né, e dar autonomia para o time, desenvolver o time. Uma liderança que não desenvolve um time sempre vai perder tempo, dinheiro e vai ter uma empresa que ela nunca caminha para ser autogerenciável. Que eu acho que é o sonho de todo líder, de todo empresário. Ter uma empresa autogerenciável. Tá? Desculpa te cortar, vai lá, velho. Fala aí, pergunta, manda ver, joga duro. Era só em relação à fala de Doval, como é complementar o time, o nome, Mesa Rural, demorou um pouco para você chegar sair, né? a esse nome, e a gente pensando. Quem sugeriu esse nome? A nossa secretária. Um abraço aí para a Ivânia. Né? Que coisa bacana. Ivânia, muito obrigado, viu, Ivânia? Solidarizou, já o nome já está no mercado e é algo, digamos...
na expectativa nossa, muito promissor. Bacana. E veio de alguém que era mais novo no time de vocês, Exatamente, né? No time a pessoa mais nova resolveu. Olha só, eu lembrei de uma... e aí tá num cenário de resolução de problemas complexos. Numa certa empresa, o pessoal tava com um problema era uma empresa de vidros, eles embalavam vidros com jornal. Num certo local da produção. O pessoal embalava vidros com jornal. Só que eles estavam tendo um problema, por quê? Porque o pessoal ali, os colaboradores, eles paravam para ler o jornal. Paravam para ler. E aí, de repente, o pessoal juntou e falou, vamos resolver esse negócio? Vamos lá. Chamou todo mundo, fez um brainstorm lá, né? Uma tempestade de ideia, um toró de parpite, né, Doval? E aí, assim... E aí, lá no fundo, o engraçadinho falou, e aí, gente, o que a gente faz, então? O pessoal tá demorando muito para embalar o vidro, porque tá lendo o jornal. O que a gente faz? Aí, o engraçadinho falou, fura o olho de todo mundo! Fura o olho deles! Aí, cara, um negócio que é ridículo, né? É óbvio que parece ser ridículo. Qual foi a sacada e o insight dali? Era alguém que tinha acabado de chegar, o engraçadinho do fundão, né? Que falou isso. Qual foi a sacada? A empresa contratou pessoas que tinham deficiência visual para fazer aquela tarefa, aquele ofício. Por quê? Porque o pessoal muito mais sensível, eles não iam parar para ver e tinham muito mais sensibilidade, então não quebravam tanto, tal, etc, etc. Foi uma solução que foi dada por algo que aparentemente era bizarro. Só que foi num processo colaborativo. Então, assim, resolveu um problema, né? E a liderança precisa ter essa capacidade, essa sensibilidade. E sensibilidade, volta, é um atributo feminino também. Se você pensa, sensibilidade, essa coisa do afeto. Os líderes precisam ser afetivos. Eu não estou dizendo que tem que ser um cara que chora. Não é isso, mas tem que ter uma sensibilidade. E essa sensibilidade de perceber, da intuição, sabe? De olhar um talento ali e falar, caramba, esse cara ou essa pessoa tem possibilidade, vamos investir nisso, gerar autonomia, gerar um sistema para que a autonomia seja gerada, é o grande lance, é o que a gente vê em termos de tendência de gestão das empresas de alta performance. Para uma liderança de alta performance, para a formação de um time de alta performance. E um time de alta performance vai gerar lucratividade. E inevitavelmente, isso é fato. É um fator muito importante quando a gente fala essa questão da horizontalização da liderança. É porque, assim, eu sempre, quando a gente conversa aqui, eu falo muito isso nas reuniões. Eu falo, gente, eu não estou chegando aqui com a solução. Eu vim buscar ela. Então, vamos lá. O que vocês acham? Assim, eu acho que... Aí, só que é bom deixar claro, assim, não é que você vai chegar e vai falar assim, resolve. E vai ficar de braço cruzado, você que é líder. Não é essa a pegada. A pegada é você trazer você pode até direcionar. Tipo assim, ó, gente, nós temos esse problema e eu tô pensando em resolver mais ou menos assim e tal. E aí você vai construindo mais ou menos, junto com sua equipe, uma solução. Porque quando a gente fala de uma liderança também horizontalizada, é interessante falar que, como falando, não é um negócio que você vai... porque agora tá todo mundo horizontalizado, eu sou líder... eu vou sair do processo. Ou então eu vou deixar o processo na mão de outros que vai estar tudo resolvido. E a pegada não é essa. A pegada é que você, de uma forma mais dinâmica, você consiga trazer as pessoas que trabalham em paralelo com você, junto com você, para tomar uma decisão em conjunto. Perfeito. No sentido daquilo que precisa ser tomado. Essa liderança horizontal só funciona quando o líder desenvolve o time dele. Desenvolve. E desenvolver um time é a coisa mais trabalhosa que tem. Sabe por quê? Do ponto de vista imediato, é mais fácil o cara reproduzir uma liderança antiga, que é aquela liderança top-down, que é assim, vocês façam isso e acabou, e pronto. Só que ele sempre vai ter pessoas ali dependentes e sem autonomia, sem amadurecimento. Ponto. Essa é a questão. Desenvolver essas pessoas, para você ter um time, onde é que eu estabeleço uma liderança mais próxima, eu tenho que desenvolver essas pessoas. Isso dá trabalho. E aí você falou uma coisa, delegar não é delargar. Delegar é acompanhar, é monitorar. E outra coisa, um líder é um líder que tem que servir. Então você tem que dar os recursos, presta atenção. Aqui acho que é o ponto central, fundamental. O líder, ele entrega para o liderado aquilo que ele precisa para executar a tarefa. Entende? Não o que ele quer. Um líder que entrega o que o colaborador quer, está cumprindo capricho e está gerando gente codependente e não autônoma. Então, qual que é o ponto central? É o líder entregar o que ele precisa. Qual é o recurso que ele precisa? É isso que um líder faz. Ele olha com perspectiva, olha um planejamento estratégico, olha com perspectiva e aí começa, traz as pessoas, desenvolve essas pessoas e entrega o recurso que a pessoa precisa para executar aquilo. Então, assim, esse é o ponto, é muito mais trabalhoso, mas é onde, e aí todas as empresas que fazem isso têm resultados estratosféricos. A gente tem, por exemplo, relato da década de 50, cara.
pesquisadores, por exemplo, na década de 50 mostrando isso. E embora demorasse um pouco mais, só que o resultado era muito mais sustentável. Lideranças mais no estilo militar, ele só funciona, e assim, não é crítica nenhuma ao sistema militar, mas eu estou dizendo assim, um sistema mais hierárquico, mais fechado, um pouco mais tradicional. Esse modelo de liderança, ele só funciona, presta atenção, em cenários caóticos. Então, um cenário de caos ali total, uma liderança como essa, ela funciona provisoriamente. Em cenários normais, ditos normais, você precisa de uma liderança muito mais horizontal. A gente chama isso de lideranças voltadas ao desenvolvimento humano mesmo, líderes coaches, líderes. Existem vários modelos de liderança, mas eu prefiro dizer que é uma liderança um pouco mais horizontalizada. Onde é que você desenvolve, você traz o seu time, você provoca neles o desenvolvimento, eles geram autonomia e eles trazem o melhor para colaborar. Então você gera um senso de engajamento absurdo. Imagina você ter um time engajado, você tem um time pertencente. Poxa, você tem mais do que colaboradores, você vai formando alianças. Claro. E aí um líder que se torna hábil na arte de formar alianças, você tem um negócio próspero, duradouro, sustentável, lucrativo e que gera uma riqueza colaborativa. Gente, isso é o melhor cenário, isso que eu chamo de prosperidade. Tá? Você desenvolver pessoas, gerar autonomia nelas e fazer com que elas entreguem o melhor da inteligência delas a serviço de uma causa. Isso é pertencimento. Então, eu acredito que esse é um modelo de liderança de fato realmente próspero. E quando a gente fala assim de trazer uma equipe, de você meio que preparar essa equipe para isso, eu lembro muito daquela frase que diz assim, que pior do que você treinar um funcionário e ele, por algum motivo, sair, não ficar com você, né, depois de treinado, boa pergunta. É você não treinar. Massa, cara. Porque assim, essa parte de você também... Porque hoje em dia a gente fala disso, aí eu falo assim, quando a gente já adquire esse conhecimento, quando a gente já está dentro do conhecimento, é fácil. A gente entende, a gente acha que isso passa a ser o normal. Só que a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade, principalmente quem está no meio rural, sim, uma sociedade bem arcaica ainda. Você entendeu? E não tem, assim, honestamente, não tem nada de errado com você ser tradicional. Eu acho que a questão é você continuar liderando da mesma forma como seu avô, bisavô, tataravô, sei lá, tetravô, por aí vai. Outra galera que liderou. Uhum. Você tem que liderar de uma forma diferente. Perfeito. Você entendeu? Você tem que ser uma liderança diferente. Porque quando a gente fala de liderança, ainda mais nessa área, quando a gente entra nesse quesito de sucessão, aí a gente tem um outro problema. Que são pessoas não preparadas para assumir a sucessão. E isso é um problema. Assim, é uma dor real permanente, né? Cara, e tá tudo muito interligado. Por quê? Perfeito. Da mesma forma como você tem um funcionário que você vira pro cara e fala bem assim, a gente fala muito isso. Olha, eu quero que você bote o gado nessa manga aqui e quando ela tiver batida, você tira. Quando você vai lá, só tem a terra. Porque na cabeça dele, batido é completamente batido. Aí você tem que falar, não. É quando você instrui, quando você transforma isso mais claro, quando você dá informação para ele, porque o ponto alto do capim é com 40 centímetros, é o ponto de entrada. O ponto de saída é com 15 centímetros. Batido significa tantos... 15 centímetros. Então, quando você começa a trazer essa informação, quando você instrui, é diferente. A mesma coisa acontece quando você fala de sucessão. Porque, geralmente, os pais, ou que são a geração anterior, os gestores anteriores, né? Eles têm sucesso, de alguma forma. E a geração que está por vir, ela tem um desafio muito grande. É honrar esse legado que deixou, que veio. Sim. E além disso, de algum nível, você se sente pressionado a superar. Sim. E aí, você foi treinado para isso? Talvez comece assim até antes, no próprio pai ou gestor, que se orgulha, não vou ser contra, mas se orgulha do filho conseguir um sucesso na universidade, fora e tal. Mas quando retorna ou quando tem a necessidade de assumir esse papel de liderança dentro da universidade, dentro da propriedade, não teve esse preparo. Talvez seja até uma falha do gestor atual em não pensar nessa sucessão. Mas é justamente nisso aí, porque quando você não traz para perto de você,
Já era. Você não trouxe a sua sucessão para perto do sistema, para perto do que você está fazendo. Se a pessoa viu, eu acho que aí também tem outro quesito também. Se a próxima geração viu o que você faz e falou, velho, não é para mim. Tudo bem. Normal. Vai fazer outra coisa da vida. Era esse o ponto que eu ia falar, porque assim, a dor real de sucessão. Geralmente, os filhos ali, eles não têm identidade direta. Não existe sobre eles ainda a maturidade ou essa clareza de que, olha, a gente vai tocar esse negócio. E aí cria um desafio aqui, porque quem vai assumir? Geralmente, a maioria dos pais, consciente ou inconscientemente, carrega uma certa expectativa que os filhos toquem o negócio. Só que nem sempre. Aí é uma distância em termos de expectativa, porque o filho nem sempre tem essa expectativa clara, né? E dos pais existe uma expectativa direta disso. Então, assim, por esse gap, geralmente os pais acabam não treinando. E também não só por isso, porque também às vezes existe a própria deficiência em passar esse legado, em formatar. Como é que se faz isso? Deveria ser algo familiar, mas não é, nem sempre é. Por isso que eu volto no ponto inicial que eu falei. Eu acho que liderança é uma matéria que a gente tinha que aprender, cara, nas escolas, desde muito cedo. Falar sobre liderança, falar sobre temas relacionados à liderança. Sempre, isso é real, isso é alguma coisa muito contundente, que você vai utilizar liderança nos relacionamentos, né? Na sua casa, como pai, enfim, líder do seu grupo ali familiar, seja na própria escola ali, um grupo. Cara, de alguma maneira, a liderança é um tema muito importante. E se ela é desenvolvida desde sempre, e esse garoto, imagina, esse garoto tá na linha de sucessão aí, tá? Com a expectativa do pai é que ele assuma. Imagina. Se ele já carrega isso no coração, se ele já tem desenvolvido essas competências, não importa se é para fazer a sucessão do negócio da família, o negócio familiar, ou em qualquer outro nível de negócio. Porque vamos pensar. Pensa aí. Vamos de maneira prática, né? Tem uma fazenda e aí de repente o filho resolve estudar medicina fora. Aí ele vai para fora. Então ele não tem expectativa clara de assumir aquilo. Só que nas cadeiras de medicina também, eles não são treinados a ser líderes, né? A ser gestores. Ele é treinado a ser médico, um técnico. É basicamente técnico. Aí de repente ele sai, ele montou clínica, ele não sabe nada sobre gestão também. Ele não sabe nada sobre liderança. Se ele aprender sobre liderança, não importa se é para gerir uma clínica, um hospital, ser dono de um hospital, ou para ser dono da empresa, da fazenda. A habilidade de liderança, ela é a mesma. O que vai mudar? Vai mudar o seu objeto de negócio final daquele empreendimento, entende? Claro. Então, liderança tá como realmente assim é um ponto a ser desenvolvido. Todos nós precisamos estudar. Tá pronto? Não tá. Você tem que estudar sempre sobre isso. E estudar, quando eu digo estudar, isso não tá relacionado à faculdade, não. Né? Você vai ter pessoas que se formam em faculdade também, faz cursos de MBA, faz treinamentos livres de liderança e não lidera nada. É apenas assim, são conhecimentos teóricos. O conhecimento teórico, ele não transforma. Eu costumo brincar, e foi o que eu aprendi, que o conhecimento, é tipo respirar, né? Você precisa inspirar e respirar. Então, o que eu acho que a teoria, aqui a gente aprende nos livros, nos treinamentos, nos cursos. E agora eu jogo na prática, eu levo pro meu modelo, eu treino com os meus colaboradores, aí vou lá, conhecimento, contrato consultoria, faço curso, contrato treinamento para os meus colaboradores, contrato para mim, porque é uma outra questão também de se falar, né? E pego o conhecimento teórico e agora é prática. Para cada 1 hora que a gente passar estudando, a gente deveria passar umas 8 horas praticando, executando. Há um grande problema. Existe um monte de gente que sabe sobre liderança, mas nunca liderou nada. Existe um monte de gente, desculpa te cortar, mas como um monte de gente ensinando sobre empreendedorismo sem ter negócios, cara. São professores de negócio sem ter negócio. Isso é um contrassenso, não faz sentido. Como se eu estivesse ensinando alguém a ser pai se eu nunca fui pai. Entende? Você perde um pouco de força na congruência. Então, eu acho que liderança, e eu gosto muito do modelo de liderança de Jesus, cara. Assim, independente de quem está assistindo aqui, independente do que você crê, mas quando você olha para o modelo de liderança de Jesus, é um modelo muito contundente, que ele ensina, ele fala de maneira muito clara para quem tem muito conhecimento, formação intelectual, mas para quem é muito simples. E mais do que tudo, como é que Jesus lidera? Ele lidera nesse modelo de servo. Ele entrega às pessoas o que as pessoas precisam, né? Ele serve. E isso que eu acho que é um modelo de liderança forte, contundente e potencializador. E faz. Ele faz. Não é alguém que fica ali, ele vai fazendo, ele vai mostrando, olha, assim que eu faço, assim que eu sirvo, assim que a gente vai cuidando das pessoas, né? Eu acho que liderança é isso também, é cuidar de pessoas. Essa questão que você falou
aprender, a gente dedica um pouco a aprender, mas aprende muito mais ensinando. Verdade. Você, como professor, eu já tive essa oportunidade. O que na faculdade, enquanto eu estudava, achava um bicho de 7 cabeças, quando você vai ensinar, aí você descobre que você tem a facilidade de aprender melhor. Sim. Sem dúvida nenhuma. Conhecimento é a única coisa que é multiplicada quando você partilha, né? Você partilha amor e conhecimento. Quando você partilha, multiplica. Então, assim, tudo que você aprende. E outra coisa, aqui uma dica para quem está nos escutando. Se você quer aprender alguma coisa, qualquer matéria, sobre qualquer coisa, você quer aprender muito, estude aquilo como se nas próximas 24 horas você precisasse dar uma aula. Qualquer coisa que você precisa aprender. Se você fosse aprender aquilo na cabeça de que, cara, daqui 24 horas eu tenho que dar uma aula sobre isso, aquilo ganha um pouco mais de força. Mas como eu falei para vocês, voltando à questão lá atrás, né? Para cada 1 hora de alguma coisa que você leu, passe umas 6, 8 horas treinando, praticando aquilo. Praticando. Por quê? Porque aí você tem um conhecimento solidificado, ele vai sendo amontoado, ele vai criando substância, né? Um conhecimento de liderança. Por exemplo, a gente vem aqui e fala de liderança. Só que, qual que é a sua experiência de liderança, William? Eu tenho uma experiência, como eu falei, eu tenho um time, eu tenho uma empresa, eu lidero, né? na pesquisa também, eu lidero na minha casa, meus filhos. Engraçado, eu vou ter mais de um filho agora também, né? É uma notícia muito boa. Parabéns. Time de futebol completo, William. Time de futebol. Tá faltando um pouquinho, viu? Tá faltando, mas assim, é uma delícia. Então, assim, essa liderança treinada, onde a gente aprende lendo, mas a gente precisa praticar essa parada. Parece ser uma coisa muito simples, mas presta atenção, gente. O último nível de sofisticação é realmente a simplicidade. Não é ser simplório, é ser simples. É eu pegar o conhecimento, não a informação, o conhecimento e aplicar. Isso é sabedoria. Porque a gente está falando de um tempo onde qualquer pessoa, sobre qualquer tema, o pessoal que está na internet está nos vendo agora, você vai dar um Google e vai saber. Por que você está aqui? Né? Por que você está aqui? Agora, essa parada aqui, ela tem que cair no seu coração, tudo que você está escutando, vendo, o pessoal que acompanha, né? Sua audiência aqui que acompanha, você tem que pegar essa parada e praticar isso. Aí sim, isso torna o conhecimento que transforma. Senão é só informação. Uma sociedade onde a gente nunca teve tanta informação. Todo mundo, né, Doval? Claro. Dá um Google, você tem informação sobre qualquer coisa. Quero comprar esse microfone, mas eu não conheço. Vou lá e dou um Google. Quero saber sobre determinada pastagem, sobre determinado... Qualquer coisa você vai saber. Claro. Mas a questão informação não necessariamente é conhecimento. Não necessariamente isso é conhecimento e está melhorando sua vida. O que é conhecimento? É a informação aplicada. Aí sim, isso é sabedoria. Quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre investimentos, uma coisa que sempre me atraiu, sempre gostei, e depois... Mercado financeiro. Mercado financeiro e tal. Depois que se tornou bem mais democrático. Sim. Hoje em dia, você quiser investir, você tá tudo aqui no celular. Você pode fazer tudo pelo celular. Aí quando eu comecei a estudar um pouco mais, sabe, alguns anos atrás, e aí eu via todo mundo falando bem assim, cara, você quer aprender a investir? Quero. Pega uma grana e investe. Um pouquinho. Separa ali, você tem quanto da sua reserva? Eu tenho R$10 de reserva. Beleza, pega R$1 e investe. Pequenininho, vai lá, começa. Porque você só vai aprender fazendo. E de fato. Aí eu falei assim, não, eu vou passar 6 meses estudando essa bagaça aqui e tal. E depois, quando eu for entrar pra aplicar... Já entra com um monte de dinheiro. Eu falei assim, não, eu vou entrar com pouco, mas já vou entrar assim, revolucionando. Eu pensava, né? Sim, claro. Aí passei 6 meses e tal, não sei o que. Eu falei, agora eu vou esbagaçar, meu filho. Quando eu entrei... Falei, velho, que negócio diferente. Que negócio é esse? É diferente. É completo. A mesma coisa aconteceu comigo na fazenda. Quando eu cheguei, assim, há 6 anos atrás, eu sempre falo, é diferente você, eu cresci na fazenda, eu montava cavalo no final de semana, nas férias era o dia todo montado num cavalo, rodando gato com os vaqueiros. E provavelmente não imaginou liderar a fazenda depois de um certo tempo. Mas era uma brincadeira. Né? Sim, claro. Era uma brincadeira. Você entendeu? Aquilo ali era uma diversão. É a mesma coisa, pra mim, aquilo e ir pro clube tava no mesmo nível. Sim, sim. Sabe? Mas quando você cai pra dentro e fala, beleza, agora você tá com a bola, resolve aí. É diferente. E aí que, quando você se depara com essa situação, é que você fala, beleza, o que eu vou fazer aqui? Aí no início, uma pessoa falou bem assim pra mim, passa a perna no cavalo e vai rodar. Eu falei, tá, tudo bem. A pessoa tinha mais experiência que eu falei, vou seguir esse caminho aqui. E aí fui. Passei 2 anos, basicamente rodando todos os dias.
Aí você pode falar, pô, beleza, o que eu liderei nesses 2 anos? Tudo. Porque você aprende o que você tem, você aprende como é que é feito na prática. Quem são as pessoas que estão Quem com você são as ali? pessoas que estão fazendo. Você, um dia que você der você precisar passar uma instrução, qualquer coisa, você vai saber até como cobrar, até como saber se foi executado ou não. Porque você fica você fica com conhecimento mais consolidado na sua cabeça. Perfeito. Então, quando você vai para a liderança, cara, eu falo sempre, todo mundo que conversa, às vezes que pergunta, tem até algumas pessoas que a gente tem conversado muito sobre isso. A gente esteve conversando aqui com o Danilo, das Fazendas 2K, tá até ali o bonezinho dele, da Fazendas 2K, que tem essa ideia de uma liderança mais horizontalizada, uma coisa mais assim, uma gestão moderna, né? Pô, tem um cara também que tem 4 anos que entrou na pecuária também, um processo um pouco parecido com o meu, assim, mas ele tem outra profissão fora, que é o Pedro, lá de Nova Canaã. E o cara, você precisa de um cara novo, formado nessa parte também de engenharia. E o cara veio com essa mesma pegada e realmente ele fala, velho, eu fazia uma gestão lá de outra coisa. Quando eu caí para dentro aqui, é que eu fui aprender como gerir uma fazenda. Que aí você dá umas tropeçadas, você tenta trazer uma coisa que não se aplica, você tenta trazer uma situação e você tem que... Então, eu acho que o fazer mesmo, pô, velho, estude, busque conhecimento. Mas é aquela história da Fórmula 1. A Fórmula 1, ninguém vira na Fórmula 1 e fala assim, ó, gente, vamos dar um break de 15 minutos para todo mundo dar uma revisada no carro e a gente continua. Na Fórmula 1, como é que é? É pit stop. Você tem 8 segundos. Fez. Se tu fez com 9, já era. Você já saiu 2, 3 posições atrás. Exato. Então, é mais ou menos... Exatamente. E assim, aí eu penso nessa coisa, aí a gente pensa, isso é complexo. Aí agora já é complexo. Mas o que é complexo? Complexo quer dizer que é tecido junto, é junto. Ao mesmo tempo, provavelmente, aí eu te conheço também, né? Tanto que a gente se conheceu há um tempo atrás e a gente fez um processo também de desenvolvimento. Foi. Você investiu, é um cara que eu preciso reconhecer publicamente, que assim, Doval foi buscar conhecimento. Isso é legal, cara. Todos, né? Você vê as pessoas que saem da curva, eles vão buscar conhecimento. Você vai buscar saber, você vai investir nisso. Você vai investir grana e tempo nisso, tá? É tempo e dinheiro, porque você pode ter muita grana e não dar o tempo certo, não tem como. Então é dinheiro que você precisa investir na sua formação, é tempo. Então, assim, ao mesmo tempo, complexidade é ao mesmo tempo. Não é esse aquele. O que é mais importante? A teoria ou a prática? Tem alguns que vai falar, não, teoria não vale nada. Opa, peraí, como assim? Não. Então quer dizer que a ciência, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, melhoramento em todos os níveis para melhorar a produtividade. Como assim? Isso é ciência, pô, pura e aplicada, né? De alto nível. Por outro lado, mas peraí, só a ciência vai dar certo? Não, o dia a dia, o trivial, o empírico também testado rápido ali. Então a gente precisa pegar as duas coisas, que é teoria e prática, e ao mesmo tempo, como você falou, é perfeito essa metáfora, cara, é no pit stop, e é rápido, não dá pra eu me recluir como o Gates lá, né, que tem o Week Dink lá, né, a semana dele que ele retira de reclusão lá. A semana sabática. A semana dele que ele tira para estudar sobre alguma coisa. Cara, é muito rápido, assim, você precisa fazer isso rápido. Estudar, aprender, buscar esse conhecimento. Você não precisa estudar, você só precisa buscar também quem sabe para estar com você, né? Também, pô, você contratou, tem um cara aqui com você que tem um alto nível de formação intelectual, isso é bacana. Ao mesmo tempo que a gente vai fazendo, e você vai escutando todo mundo, e a gente faz, e a gente pratica, e eu busco saber, e eu busco quem é que tá dando certo. É essa flexibilidade. Eu falei assim, eu acho que formação de liderança, Doval, é isso, cara. Me desenvolver como líder. E como é que eu sei que eu tô crescendo como líder? Como é que eu sei que eu tô amadurecendo? Eu acho que essa é uma pergunta. Se os seus desafios são diferentes, você que tá escutando a gente, se os seus desafios são diferentes hoje, significa que você está avançando como líder. Se os seus embates, as suas dores dentro do seu negócio é a mesma que era há um tempo atrás, significa que você não amadureceu como líder. É fato, é simples. Não tem meio termo. É exatamente isso. Se você reclama das mesmas coisas, se os seus embates, os seus desafios são os mesmos de algum tempo atrás, é claro, em relação ao time, em relação aos processos, em relação ao uso das melhores tecnologias, em relação à produtividade, em relação à lucratividade, significa que você é insistente e não persiste. Porque persistir significa eu aprender caminhos novos. Insistir é eu fazer a mesma coisa do mesmo modo. E um líder de alta performance não pode ser insistente. Ele tem que ser persistente.
Mesmo em dias, em cenários de caos, de dificuldade, enfim, de pandemia, né? De fazer uma gestão de risco aí que você precisa avaliar, um líder tem que fazer isso. Mas mesmo assim, a gente precisa ser persistente. Persistência significa se aprender, ser rápido, errar rápido, testar rápido, ouvir bastante. Tem que ter colaboração, tem que ter time, mas tem que fazer, cara. E tem que fazer, não tem jeito. Eu vi uma pessoa falando sobre gestão esses dias. Eu acho que é aquele cara o Thales Gomes. Sei, sim. Ele fala, você usou uma frase que ele usa muito. Erre rápido. É isso. Erre rápido. Ele fala assim, não, você vai errar, mas erre rápido. Viu? Não fica lá, não. É fase, pô. É fase. Meio que assim. E é um conhecimento, só pra completar aqui, é um conhecimento mais antigo do que a gente pode imaginar. Porque tem um ditado na nossa região, que eu não conheço as outras regiões do Brasil, mas aqui a gente fala muito isso. Errar é humano. Permanecer no erro isso é universal. Eu ouço isso desde que eu tenho... Isso é universal. Então, assim, é o mesmo princípio. É porque a gente não aplica isso para o contexto de negócio. Você aplica isso para o contexto das relações humanas pessoal. Só que hoje, qual é a questão? As relações humanas, ela é em si o pano de fundo para os negócios. Por quê? São pessoas que fazem o negócio acontecer. Não adianta. Se quem está nos assistindo ainda não percebeu isso, não entendeu nada sobre movimento, sobre geração de riqueza, sobre prosperidade, sobre empresa, tá? Em qualquer nível. São pessoas. E aí o que você falou, por que as pessoas não inovam? Por que eu fico apegado e eu não expando a consciência, a percepção? Porque eu tenho medo de errar. Só que o fato é fato inexorável, ou seja, é inevitável, você vai errar. Quem quer fazer alguma coisa diferente e grande vai errar. Vai. Quem tem ambição, tem sonhos, tem essa pulsão, esse desejo, esse sonho. E não só quando eu falo essa pulsão, desejo, sonho, de fazer um negócio prosperar, de fazer o negócio crescer, ampliar, gerar riqueza, gente. Quando um negócio prospera, você gera riqueza coletiva, tá? É esse o modelo de negócio mais de desenvolvimento que se existe, né? Então, o que acontece? Mas por que se faz isso? Você tem que fazer isso. Você tem que fazer dar certo. Ninguém nasceu para dar errado. Nós não estamos na vida de passagem. Todo mundo está escutando a gente. Nós que estamos aqui. Todo mundo nasceu para fazer acontecer. Nós somos pó da terra, mas somos hálito divino também. Só que a gente só olha para a dimensão do pó da terra. Então você fica, poxa, não, será que para mim vai dar? Nossa, mas isso é muito difícil, é impossível. Será que eu consigo? E você fica olhando para as suas sombras, mas existe luz dentro da gente também. E essa luz só vai ser brotada quando a gente perder o medo, fazer rápido, vai errar demais. Quem tem ambições grandes vai errar muito, mas tem que ser rápido. Errou rápido, ajusta. E eu costumo brincar, Doval, que às vezes... Para muitas pessoas, para o seu negócio, às vezes para o seu modelo de liderança, é um ajuste fino. Ajuste fino não é uma mudança absurda, é um ajustezinho que está precisando, sabe? É você, de repente, substituir o time, é contratar gente boa, não ter medo de contratar gente boa. Tem gente que fica com medo de contratar gente boa. Ah, mas é caro. O que é bom é caro, meu amigo, minha amiga. Não tem jeito. Não tem nada bom que é barato, não. O que é barato demais dá uma desconfiada, tá? Cuidado com isso. Então, se não tem medo de contratar gente boa, investir em gente boa, investir em qualificação, em treinamento para você também. Porque aí tem outra coisa. A gente vê líder, às vezes, que investe muito no time, mas não investe em si. E não adianta se o time tiver todo treinado, mas se você não tiver com a flexibilidade, não tiver com o nível de autoconhecimento bacana, não tiver amadurecendo, não perder os medos, não diminuir o ego, não vai dar. O time vai estar em ebulição, mas você, sabe, apegado a algumas questões. Então eu acho que para as mudanças grandes acontecerem no modelo de liderança, tem que haver treinamento contínuo, mudança contínua. E isso, assim, é um desafio. Porque o que eu tô falando fica parecendo que é muito filosófico, não, mas quando a gente fala de amadurecimento da personalidade, de não ter medo, todo mundo tem medo, ponto, claro. Todos têm medo. Só que a questão é, como os seus medos têm te paralisado? Como é que seus medos têm impedido, por exemplo, de você testar coisas novas do seu negócio, né? De sair do lugar, de se movimentar, de provocar conexões diferentes, de conhecer pessoas diferentes. Uma das coisas que mais faz a gente crescer é conhecer pessoas novas, se conectar com pessoas diferentes, sentar em mesas. Aí uma outra coisa também, porque o desenvolvimento humano não é individual, mas ele passa pela mesa que a gente está sentada. Se você está numa mesa, por exemplo, se a maioria dos seus amigos, sua mesa, por exemplo, imagina seus relacionamentos próximos. Imagina os empresários, né, que você tá junto. Cara, vocês falam sobre o quê? Sobre ideias? É sobre ideias que vocês falam? Isso explode a cabeça. Bacana. Ou se na mesa que você tá, você fala sobre coisas o tempo todo. Você fala sobre pessoas o tempo todo. E eu tô falando pessoas não no nível de desenvolvimento, mas falando mal de pessoas. Não dá. As coisas não vão acontecer. Você tá ainda nas camadas mais rasas da personalidade humana.
Agora, se você começa a falar, sua mente começa a ser encharcada, embriagada de ideias o tempo todo, esteja perto de pessoas que façam explodir sua cabeça de ideia, que te façam sair e falar, caraca, que doideira é essa? Que maluquice é essa? Aí sim a gente começa a entrar no caminho, né? A gente começa a falar, poxa, coisas diferentes vão acontecer aqui. E que coisas são essas? Eu vou mudar. E se você não mudar como líder, seu modelo de liderança, se você, no mínimo, não desconfiar, existe muito mais coisa do outro lado, que existe terras para ser exploradas, se você sair da segurança do cais, né? Porque é como se fosse um navio lá. O navio, a gente já escutou essa metáfora várias vezes, mas assim, navio parado estraga, igual avião. Não dá. Por isso você tem que estar em movimento. Só que assim, um navio em movimento vai enfrentar tempestades, turbulências. Só que você só encontra terras novas se você sai do lugar. Recolhe as âncoras. E às vezes são ajustes finos, galera. E aí cada um é uma coisa muito pessoal, é desconfortável, mas é necessário, porque ou você está sobrevivendo, reagindo, ou você está se desenvolvendo. Cara, é assim, eu acho que esse assunto sobre liderança, ele permeia, assim, algo muito mais profundo que a gente pode imaginar. E um segundo ponto, que é uma segunda frase, assim, que eu falo muito sobre liderança, é que liderança ela é muito emotiva. Ela é uma coisa... nós somos movidos por emoções. Sem dúvida nenhuma. E, a galera que tá assistindo aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês. Alguém já viu um comercial de margarina falar, coma margarina? Porque margarina é bom. É boa. Olha a composição da margarina. E aí pega um cara com um jaleco branco e mostra aquela composição. Não existe, Ninguém compraria um negócio Ninguém desse. compra. O que eles fazem? Uma família feliz ao redor da mesa e tal. A margarina aparece toda hora. Mas o foco ali não é a margarina. O foco é a família. O foco é... Você entendeu? É a emoção que aquele produz. Isso. Perfeito, Duval. Então, perfeito. Quando a gente começa a entender, nós somos seres emotivos, nós somos movidos pela emoção e tudo mais, é muito mais fácil para você entender também o que motiva a sua equipe. Porque, por exemplo, chega um momento que você pode aumentar salário, aumentar, e você vai estar com uma despesa de folha Flada, monstruosa e não é proporcional a entrega, né? entrega. A mudança ali Porque no time. tem uma parada a mais aí, velho. Tem uma parada a mais, tem uma parada do reconhecimento. Obviamente que ninguém vive de tapinha nas costas, todo mundo Sem quer ganhar dúvida. dinheiro. E a gente não tá falando também de gerar gente fraca com consistência de geleia, não. É gente forte, é amadurecer todo mundo também. Claro, né? E a gente tem que ser, quando eu digo, quem é líder. Uhum. Porque, assim, e até só para caracterizar um pouco essa questão de líder não é só o cara que ele é proprietário. Não, pelo contrário. Muito pelo contrário. Líder é todo mundo que trabalha fazendo alguma coisa. O cara que tá ali cuidando do gado, ele é o líder. O cara que tá no dia a dia cuidando de um bezerro, ele é o líder. É porque o primeiro nível da liderança, eu falei isso aqui, é o nível de o domínio e liderança pessoal. É o líder de si mesmo. Sim. Porque alguém que não domine a si mesmo, não lidera a si mesmo, ele não pode liderar nada. Mas todo mundo realmente vai liderar no time. E a grande habilidade do líder é desenvolver esses líderes. Ou seja, fazer com que cada um gere essa autonomia. Claro. E, cara, você falou uma coisa muito forte, que é fundamental. Vamos pegar isso aqui. O século XVI, o iluminismo, sabe? A era da ciência, da razão, trouxe pra gente uma coisa muito boa, mas trouxe uma coisa muito ruim, que é o René Descartes, né? Penso, logo existo. Cogito ergo sum. Um erro. Qual é o erro? Você vai pensar um neurocientista hoje chamado Damasio, ele fala sobre o erro de Descartes, que é o quê? Antes de pensar, a gente sente. Então, na medida que a gente está conversando aqui, você que está nos assistindo, tudo que você está escutando aqui, você está tendo uma emoção. Você decidiu se você ia continuar assistindo ou não. Você gostou da cor da minha blusa ou não, da nossa fala, do tom. Enfim, você está produzindo em você emoções o tempo todo. E antes de pensar, você sente. Por quê? É o instinto mais primitivo, né? Você tem o cérebro reptiliano ali, o tronco cerebral, depois o cérebro reptiliano, que gera emoção antes de você pensar. O córtex frontal, do ponto de vista do cérebro, o córtex pré-frontal, que é responsável por algumas tomadas de decisões. Mas é a emoção, e tem muita decisão que você toma emocionalmente, a maioria delas é emocional, a esmagadora maioria, e depois você leva para o córtex só para racionalizar, ou só para dar razão a uma escolha que já foi feita. Por exemplo, às vezes é uma escolha de compra, né? Cara, emocionalmente você já tá abarcado, você já fez a escolha. Depois você fica, mas porque eu tô precisando. Mas porque tá barato. Você fica procurando se justificar. Cara, você já decidiu há muito tempo. Então a emoção é muito importante. E qual é a ideia?
dá inteligência a essas emoções. É a coisa mais importante que o líder faz. Um líder que não tem inteligência emocional, que não sabe, e inteligência emocional é conhecer as suas emoções, o que te tira do sério, o que te deixa nervoso, frustrado, ansioso, o que te deixa esperançoso, animado, motivado, e também, ao mesmo tempo, agora a inteligência social, que é o que se projeta para fora, que é o que faz, que é a dimensão que você falou, que é o que produz no coração de cada pessoa que trabalha contigo. Sim. O que motiva ele? Não é o mesmo que motiva o outro. O que motiva a Ivane? Não é o mesmo que motiva o Júlio, não é o mesmo que motiva o pessoal que está lá no campo. Não... Claro. E essa motivação, quando você começa a encontrar ela, você começa a entender, aí é uma dimensão de entender de pessoas, de você e dos outros. Cara, você eleva a sua performance em relação à liderança. Porque lembra que eu te falei? O líder precisa ser afetivo e efetivo. Olhar para os números, olhar para a gestão, olhar para as planilhas, olhar para o mercado, olhar para a macro e microeconomia, olhar para todos os cenários, mas também olhar para a pessoa, para os afetos, para os motivos. Motivo para agir, motivo para ação. Por que você está fazendo isso aqui? Tem um motivo para agir. Por que a gente está aqui? Cara, e eu vibro de falar. A gente ficaria aqui horas e horas porque existe um motivo para eu agir, né? O que me dá sentido, significado, eixo, a minha razão de ser. Tem um motivo. E quando você não conhece isso, quando o nível de inteligência emocional é muito baixo, todo mundo sabe sobre esse termo hoje, né? O criador desse termo, Daniel Goleman, na década de 90, ele falou assim, olha, eu sonho com um dia onde todo mundo vai falar sobre esse termo. E todo mundo já escutou falar sobre inteligência emocional. Só que pouca gente tem inteligência emocional. E como é que eu sei que eu tenho inteligência emocional? Quando você para de reagir, começa a agir com mais intencionalidade. Quando você olha para as emoções dos outros também. Quando você começa a ler emoções, sabe? Você acaba amadurecendo a personalidade. É um passo dentro do autoconhecimento, Doval, que você falou. Então o líder, ele tem que ter um nível de autoconhecimento muito alto, tá? E é o que você falou também que me chamou a atenção, que não importa a idade. Tem gente com muita idade, com baixa inteligência emocional, e isso afeta sua liderança. Tem gente com pouca idade, com alto nível de inteligência emocional. Tem gente com baixa idade, com baixo nível de inteligência emocional. Tem gente com muita idade, com alto nível de inteligência emocional. Não é só o tempo o fator determinante. É a busca, é as conexões, é como ao que eu me exponho, o estímulo que eu tenho para me desenvolver. Então, o líder tem que buscar estímulo o tempo todo, cara. Claro. William, cara, eu acho que o bate-papo ele é muito extenso e tem muita coisa a ser explorada. E já deixo aqui de antemão um convite para você voltar uma próxima, porque foi muito, muito bacana. Antes de partir para os agradecimentos finais aqui e a conclusão, eu gostaria de te fazer um pedido. Vai lá. O público que assiste a gente é um público muito ávido por conhecimento. É um público que está buscando. Cara, deixa uma dica e um livro. Uau, caraca, velho. Esse é um desafio. Você podia me falar disso antes. Vamos lá. Bom é a surpresa. Então vamos lá. Assim, olha, eu vou deixar 2 livros, pode ser. Por quê? Porque vai depender do perfil do pessoal que tá aqui. Mas assim, a dica é aprenda sobre as emoções, sobre os afetos. E quando eu falo aprenda sobre os afetos, deixa eu só explicar. Eu acredito que o líder ele tem que ser forte sem ser rude. Forte sem ser rude, sensível sem ser fraco, flexível sem ser mole, bom sem ser bonzinho, interessado sem ser interesseiro. Nossa, que doideira é essa? Forte sem ser rude. Muita gente, em nome de ser forte, acaba sendo rude. Sem tato, sabe? Chucro mesmo, ogro, tipo Shurek. Em nome de ser sensível, acaba sendo molenga demais. Em nome de ser flexível, acaba sendo mudando de opinião o tempo todo. A gente tem que mudar de opinião. Quando provado que a sua opinião não faz sentido. Mas não pode ser todos os dias. Então você tem que ser forte sem ser rude, sensível sem ser fraco, flexível sem ser mole, bom sem ser bonzinho. Isso é assertividade, isso é inteligência emocional. O livro que eu vou deixar são 2 livros. O primeiro é um livro robusto. Ele é ganhador. Olha que coisa doida. Um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Cara, eu quero ler esse cara. Daniel Kahneman. Rápido e devagar, 2 formas de pensar. Então, esse é um livro fantástico, eu vou te falar, só que é um livro difícil de ler. Então, assim, quem tem dificuldade com leitura, eu vou deixar outro também. Esse é um livro grande, é um livro difícil de ler, mas é um livro que mostra por que você reage como reage, por que você toma as decisões que você toma. 2 formas de pensar, rápido e devagar. Ele fala do sistema 1 e 2, dessa coisa emocional e racional. Rápido e devagar. 2 formas de pensar do pesquisador Daniel Kahneman. Beleza? Ganhador do Prêmio Nobel de Economia. É um psicólogo. Olha que coisa bacana. E o outro livro,
quero deixar o livro do Daniel Goleman mesmo, Inteligência Emocional, tá? Ele é um livro um pouco mais fácil de ler, mas também igualmente importante. Você me pediu um, eu tô deixando 2. Fechou? Rapaz, fechou demais. Eu acho que são muitos ensinamentos aí nesse bate-papo, até limitado tanto de informação que tem, né? Gostei demais do que você falou aí. A sofisticação da liderança mora até na simplicidade. Às vezes a gente tira o peso da liderança por alguns instantes é quando você capta alguma informação muito importante. E outra coisa é levantar aquela questão de que as pessoas não podem ficar reclamando da mesma coisa a vida inteira, ou seja, as pessoas não avançaram. No mais, a gente agradece, Mesa Rural fica imensamente satisfeito com sua presença, né? E vai estar de portas abertas para retornar ou em outras oportunidades. Pedir o pessoal lá para compartilhar, curtir a gente. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal, né? E é isso, pessoal. Bacana. Isso é importante, pessoal que está assistindo, porque quando você se inscreve aí, você deixa o comentário, pega e manda para alguém, o pessoal sabe que está fazendo sentido para você. Você vem aqui, se beneficia desse conteúdo, deixa aí, manda para alguém, isso é muito importante. Eu quero agradecer o convite, Doval. E aceito sim a gente poder voltar, espero que tenha sido útil, né? Você pega e assim, para a gente mudar bastante, você não precisa, às vezes, ler um livro inteiro. Às vezes é uma percepção que vai, sabe, levar você adiante. Então, fique atento, né? Realmente, absolutamente atento, com o coração aberto. Tem muita coisa para acontecer. Obrigado pelo convite. Eu sei que o Mesa Rural está de parabéns. O trabalho de vocês está fantástico. E são sementes. Isso aqui que vocês estão fazendo são sementes. O que a gente fez hoje são sementes. E eu acredito tanto essa metáfora da semente para o contexto agro, é muito forte, todo mundo sabe. Se você parte um maracujá, você sabe quantas sementes tem lá dentro? Não dá? Dá para contar, não dá? Não dá. Mas eu sei quantos maracujás uma semente carrega? Não sei. Então o que a gente está fazendo é exatamente isso aqui. A gente está plantando sementes, né? Então pega isso aqui também, multiplica, joga adiante. E eu sei que isso vai ecoar de maneira absurda na vida das pessoas, nos negócios, na geração de riqueza, de prosperidade, na mudança, na qualidade de vida sobretudo, né? Porque quando a gente fala de prosperidade, eu estou falando também em gente amadurecida, em líder amadurecido, que provoca uma ambiência de trabalho diferenciado, né, que não gera ansiedade desnecessária, enfim, e que lidera em alta performance. É isso que eu espero, que sementes foram plantadas aqui. Você está de parabéns, viu, Doval? Prazer estar aqui, meu amigo. Agradeço demais aí os elogios. E pessoal que está assistindo a gente aí, mais uma vez, muito obrigado. Os livros que o William indicou aqui vão estar na descrição aqui, os links para você poder comprar. E clica aí no link, compra lá que vai acrescentar muito. Inclusive eu já li os 2, por sinal. Uma recomendação de William. O primeiro que eu li foi Inteligência Emocional. Eu li há uns 5 anos atrás. Quando eu li... Onde tudo começou, né? Então, olha só que coisa. Esse projeto tem a ver com o que se plantou lá atrás também, né, cara? Sim, tem. Sem dúvida nenhuma. Então, por isso que eu falei, você tá de parabéns por deixar essa semente crescer, cara, e não segurar ela. Ela caiu no terreno fértil. Tomara que seu coração e sua mente também seja terreno fértil hoje, para que sementes, sabe, explodam aí, que isso vai beneficiar muita e muita gente. Show de bola, viu, cara? Com certeza. E, pessoal, muito obrigado. Até semana que vem. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.